Luiz Fernando Volpe, Roberto Valério de Jesus. Nossa, eu só fico no Valério. Obrigado pelo tempo de vocês aí, que eu sei que é bem corrido, a gente bater esse papo aqui pro blog, um blog pessoal e um projeto novo, né, que já eu conto um pouquinho mais para vocês. Mas vamos falar de Se Liga no Pod, né, os bastidores, como que é essa história do podcast, como é que foi que surgiu isso, como que dois advogados foram parar num podcast. Os dois são criminalistas ou não? Não. Cada um tem uma área específica de atuação. Muito, muito obrigado, assim, pelo tempo de vocês. A gente que agradece. De vez em quando é gostoso a gente falar sobre a questão do podcast, como surgiu e tudo mais. E, como você falou, nós somos advogados, né? Por que vai surgir um raio de um podcast totalmente diferente do que a gente trabalha no dia a dia, né? É uma coisa diferente. Nem você perguntou, os dois são criminalistas? Não. O Roberto ele já tem um foco mais na área trabalhista, né? E eu vou mais para criminalista. E também nós dois fazemos a área civil, né? O podcast, na verdade, surgiu de uma loucura minha. Eu sempre gostei dessa história de internet, de fazer algo diferente. Antes do podcast mesmo, eu fazia algumas lives, né? Já com assuntos jurídicos. E aí surgiu essa loucura, eu falei, convidei ele para participar, falei, vamos na loucura. Ele falou, vamos. E aí a gente convidou mais um amigo que sabia mexer com a parte técnica, né? Porque não é tão simples transmitir um podcast, tem a questão de câmera, tem o vídeo certo, tem a iluminação, tem o programa correto, tem a configuração correta, é bem complicado. E aí nós três unimos os esforços aí e fomos lá iniciar o projeto, né? Na verdade, nós começamos o projeto de uma forma e aos poucos nós fomos mudando o objeto em si do podcast, né? Fala um pouquinho, Roberto. Não, esse ponto que ele comentou da mudança, ela foi muito natural e aquele projeto nosso que começou em 2022, começa ali mais ou menos em fevereiro, a gente senta, organiza, em março a gente começou assim, na sala do escritório, aqui, na sala de reunião, aí era montava o estúdio, fazia a gravação, aí desmontava o estúdio, e a gente foi fazendo isso por, acho que, uns 8 episódios, né? E aí falamos, agora nós vamos precisar sair daqui e vamos para outro lugar. E aí fizemos a mudança de local, aí depois ficamos, acho que 1 ano nesse outro lugar, voltamos para cá, para o escritório, mas para uma outra sala específica, que aí é a sala onde o Fernando ficava. A gente montou o estúdio aqui, então a casa com o ponto que ele falou. O podcast é muito complexo, então não é um negócio que você chega, liga a câmera, senta e faz. Então você tem que pensar em tudo isso, né? E isso nós estamos falando só do aspecto técnico. Fora o aspecto da comunicação, conteúdo, que eu acho que o dilema hoje é conteúdo. A galera assiste pelo conteúdo. Às vezes a gente foca em alguma outra coisa, mas o conteúdo é a parte mais, pelo menos eu posso falar por mim, é a parte mais complexa. Porque você tem que saber o conteúdo e como falar esse conteúdo. E o podcast, então, ele traz esse desafio semanal para nós, que ajuda a adaptar com o nosso trabalho. Porque a advocacia é essa adaptação constante disso, daquilo, caso a caso. Então, o podcast, eu acho que ele trouxe essa riqueza para nós, né? E aí a história do podcast, por que durou tanto tempo, como o Fernando falou? Era para ganhar dinheiro? Era para ficar famoso? Não. Mas trouxe outras ferramentas para nós que a gente consegue usar para fora. Então, a história do podcast, ela é construída dentro desse cenário com uma forma a gente é uma forma de vida. Se liga no pod hoje é uma forma nossa, é uma forma que a gente vê o mundo, né? Não é uma forma assim, premeditada. A gente vai se organizando e montando constantemente. Que ele está querendo dizer, nós não copiamos um formato de ninguém. Nós fomos adaptando ao nosso jeito, né? Então, a gente não segue o roteiro, por exemplo, do Flow, de qualquer podcast que seja. A gente até assiste e tudo mais, de vez em quando, mas não segue o padrão de nenhum deles.
nós esquematizamos o nosso padrão e começamos a fazer. Como eu falei, foram necessárias mudanças, nós mesmos fomos mudando ao longo do tempo. Nós tínhamos um conteúdo voltado a um público específico, que era mais ou menos para se contar a história de vida das pessoas, e hoje a gente está focado mais na questão de saúde e bem-estar. Se você fala assim, mas por quê? Aconteceu. E é super interessante isso, né? Porque quando a gente concebe um negócio, concebe um projeto, né, a gente tem um ideal de como ele deveria operar. E conforme a gente vai implantando, a gente percebe que parte daquilo permanece, né, e parte daquilo começa a sofrer os seus ajustes de acordo com uma realidade, porque o que a gente imagina é completamente distinto do que aquilo que se materializa, né? Se não me engano, acho que eu vi hoje cedo, ou ontem, uma entrevista antiga do Wagner Moura falando sobre o Tropa de Elite, né? Contando que, assim, o roteiro não era aquele do filme. Foi uma... É verdade. Ele foi, acho que no Podpah. Acho que a última entrevista que eu vi ele falando isso. Foi uma coisa completamente assim, demandou muito da direção do filme, da edição, conseguir ir adaptando, e a coisa ficou muito melhor do que era no próprio roteiro, mas completamente, não completamente distinto, mas tendo mais perspectivas e mais adequações ao longo da própria produção, né? Ele falou assim, o roteiro ele não era narrado em primeira pessoa, originalmente não era narrado em primeira pessoa pelo Capitão Nascimento, depois na edição eles perceberam que valeria a pena mudar o enredo, né, que daria mais vida, né, para o próprio filme, uma coisa bem bacana, assim, e eu também fico imaginando nesses comentários sobre a questão de produção de conteúdo, né, eu acho que é o maior desafio de tudo isso, é o conteúdo, principalmente o que vocês fazem ao vivo também, né, então tem sempre aquele frio na barriga, né, do tipo, será que o entrevistado não vai faltar? E será que isso é ao vivo? Será que vai sair alguma frase meio torta aqui que pode ser que gere algum tipo de problema, algum tipo de polêmica? Me conta um pouquinho aí como é que são esses calafrios de bastidores. Acho que problema com o convidado nós tivemos 2 vezes só, de todo esse tempo, eu me recordo que foram 2 vezes. Lógico, um foi com o prefeito de Mirassol, que na última hora ele precisou viajar, e o outro eu não vou falar, porque eu acho que ele não quis ir e ele deu uma desculpa, então eu não vou dizer o nome. Mas isso, e aí quando as pessoas faltaram, nós adaptamos, por exemplo, nós colocamos, por exemplo, pessoas do escritório para fazer, aí nós fizemos um debate jurídico, ou nós mesmos dentro do podcast ali fizemos uma adaptação, que nem tinha um menino que nós contamos a história dele e tudo mais. Foi bem legal. Essas adaptações precisam ter, né? E a gente, ao longo do tempo, cada vez a gente se adapta mais fácil ao problema. Hoje, se, por exemplo, chegar na hora ali do podcast, chegar um cara e falar assim, eu bati o carro, não posso chegar. Alguma coisa a gente vai fazer, sem receio. E é a questão de frio na barriga, acho que já passou há muito tempo. Quem fica com frio na barriga é a pessoa que senta na nossa frente. Por várias e várias vezes, principalmente mulher, né? Ela senta ali, ela vê 2 homens na frente dela, fala assim, ixi, e agora? Né, Alberto? A penúltima foi assim, né? Tava morrendo de medo. Foi. Teve algumas mulheres que, inclusive no começo, se você pegar na história do tempo do Se Liga Não Pode, você vai ver, nós começamos com roupas informais, aí nós passamos para algumas roupas formais, então a gente estava fazendo de blazer, camisa e tal, e aí a gente percebeu o seguinte, primeiro que a gente tem a profissão de advogado, e isso traz um conceito social, então a pessoa já chega com você, tipo assim, olha, estou falando com um advogado, é um doutor, tem esse conceito. Então ela já fica um pouco mais reprimida em determinadas situações. E aí a gente percebeu que a vestimenta, ela só reforçava essa ideia. E que não tinha nada a ver com o que é o objetivo nosso. O objetivo nosso não era colocar para as pessoas, olha, nós somos autoridades, porque a gente não fala daquilo que a gente trabalha. Né? Então, o objetivo não era esse. E aí, essa adaptação gera em nós um olhar de tipo assim, estou fazendo o caminho certo, não estou?
que eu faço, o que eu não consigo, e isso exigiu muito de nós, né? E um ponto que o Fernando falou, teve outras ocasiões que eu me recordo, que o convidado às vezes chegou na última hora, olha, meu pai está no hospital, eu não consigo ir, não tem jeito, família, né? E aí realmente bate, nas primeiras vezes, bateu aquele sentimento do tipo, pô, e agora? O que eu vou fazer? Porque você entrevistar, fazer a pergunta, ela é complexa, mas não é tão quanto quem vai falar. A pessoa, ela é a estrela da noite, né? O Fernando até brincou ontem do outro convidado, ele é a estrela da noite, ele que vai levar as coisas. Então, a gente, enquanto está fazendo o podcast, a gente tem que deixar o espaço para o convidado. Esse é um perfil meu e dele. Eu já vi outros podcasts que a galera invade o espaço, toma o protagonismo e está tudo bem. Mas a nossa ideia é o contrário, é sentar, aprender e extrair. Então, isso levou uma riqueza muito grande para a gente, fora tudo, né? E aí você falou da questão do frio na barriga, do que falar, o que não falar. Nossa, eu já passei um cortado com isso. Para você, eu tenho dificuldade de assistir os meus vídeos por causa do meu critério. Assim, nossa, você assiste o vídeo e fala, cara, por que eu falei isso, né? E aí você vai observando e tal, você fala, não tem jeito, mas eu tenho que fazer, porque eu quero, é o desafio de fazer, né? Mas você mede as palavras, às vezes já colocamos palavras fora de um contexto e erramos, eu acho que isso é muito comum. E vem com a ideia também do podcast do perfeccionismo. As pessoas acham que quem está fazendo o podcast é perfeito, fala sempre certo, sabe de tudo, e não. Às vezes a gente está ali só aprendendo também como outra pessoa. Só que a diferença nossa para as outras pessoas é que a gente, como diz, não tem vergonha na cara, senta e fala. Bota a cara ali e vai falar, né? Então, essa mudança, ela, para nós, ajudou a construir algumas coisas de como lidar com o frio na barriga. Você sabe que quando eu participei do programa de vocês, no podcast, mesmo eu que tô com 20, vamos fazer as contas aqui, eu trabalho desde 2001 com publicidade, então eu tô com 23 anos de publicidade. Ó, o Volpe caiu, enquanto isso nós vamos conversando, é assim mesmo, tá gravando. Sem problema. 23 anos de publicidade, assim. E o que eu achei interessante, assim, que eu fui para fazer entrevista com vocês, tantas entrevistas que eu já dei, eu ainda estava com um pouco de frio na barriga, assim. Principalmente porque foi o quê? Junho, julho de 2023, né? No meio do ano passado. Foi no meio do ano passado. E a gente ia falar sobre rede social, pouco mais de 6 meses, 7 meses ali de eleição, que Isso. tem um papel super importante, super delicado, né? E eu tava com um certo frio na barriga, eu falei, poxa, será que eu não vou colocar palavra fora de contexto aqui? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, que coisa. Deu um frio na barriga assim no começo, mas foi super agradável, foi super bacana. E É que a imagina, gente fica com medo, né? Você fala assim, pô, às vezes eu quero. Você pensa uma coisa, mas parece que a boca fala outra. Às vezes está até muito claro na sua cabeça o contexto, mas às vezes na hora de passar isso, não fica tão claro para quem está ouvindo. Então, tem esse medo do tipo, pô, e se eu falar isso aqui, será que vão interpretar de forma errada? O medo de ser julgado, nossa, trava todo mundo. Trava todo mundo. de tirarem, né, trechos sem contexto. Exato. Tanto que já tiraram. Não é que tiraram, é que, na verdade, foi feito uma leitura errada de toda a situação, porque a gente fez um corte, nós tivemos 2 episódios bem marcantes com isso. Depois eu vou deixar para contar esses casos na hora que o Fernando conseguir acessar, não, porque, cara, deixa eu só ver aqui. Você Ele tá me mandou. com ele aí, você não perdeu o link? Deu um problema no computador dele, ele vai reiniciar e vai entrar, tá? Tá tranquilo. Deixa eu só falar o que nós estamos esperando. Mas vocês já se entrevistaram? Não, a gente nunca. Entre a gente, teve um episódio que ele comentou que a pessoa não veio e a gente pressupõe que ela não quis participar, porque ela deu uma desculpa em cima da hora, falou, trabalho, beleza, louvável, mas todo mundo que
aconteceu isso aí, você vai olhando a experiência, existe assim, olha, eu não posso ir porque aconteceu o imprevisto. Tem disponibilidade para outro dia? A gente consegue reajustar? E a gente viu nessa pessoa que ela não quis reajustar. Ela simplesmente falou, não dá para ir, e assim ficou. Aí você fala, bom, eu acho que a pessoa não quis. Aí ele voltou. A pessoa não quis fazer Travou o conosco. computador aqui, deu até tela azul. Assunto Então, pesado demais. O Roberto nesse, aproveitou o tempo que você estava fora para falar mal de você. nesse dia específico, então, que essa pessoa não foi, nós tivemos a oportunidade, na época, de fazer a entrevista entre nós. Só que foi assim, foi uma adaptação, não uma entrevista eu e o Luiz Fernando, mas sim nós dois com o Arthur, que trabalhava conosco na época, e ele veio, ele é homossexual, e ele veio de um contexto familiar cristão, conservador, e ali a gente conversou com ele nessa conversa, como era a equipe ali batendo um papo, né? Nesse momento a gente conseguiu ali entrevistar um outro, fazer uma pergunta aqui, outra colar, mas normalmente a gente não cruza, tipo assim, qual é a sua opinião, qual não é. Eu também não sei nem te explicar por que a gente não faz isso, né? A gente deixa mais a opinião do convidado, é uma questão mesmo do perfil. Vocês já Ele, passaram um perrengue, assim, ele fala perrengue no sentido de, assim, poxa, perrengue não, vamos lá, melhor, assim, obviamente que eu vou perguntar dos perrengues também, mas antes eu queria saber assim, se teve algum tipo de episódio muito marcante para vocês, assim, fala assim, e por que isso foi marcante? Fala, poxa, o que é que aconteceu? Puxa, assim, de bate-pronto, assim, lembrar um marcante, assim, é complicado. Teve episódios, por exemplo, que o convidado não ajudou. Isso acho que é mais fácil falar isso daí de uma pessoa que nós tivemos que conduzir e tudo mais e tal, porque a pessoa ou ela estava muito nervosa ou ela não tinha domínio do assunto, né? Mas eu acho que foi vamos lá, perrengue, né? Seria isso. Do contrário, já teve episódio que a gente estava fazendo, caiu energia, por causa de chuva, deu um temporal lá, acabou a energia, nós tivemos que parar o episódio e continuar no outro dia. Eu acho que o perrengue mesmo foi esse o maior. Agora, um episódio assim que marcou muito, eu teria que pensar. Nós entrevistamos, né? Nós já convidamos mais de 100 pessoas. estamos Então com é difícil você lembrar um por um. 114. Acho que são 114 episódios. Não, mas é porque tem episódios que nós fizemos com duas pessoas, né? Então o número é maior, é bem maior. Bem maior. E já, assim, é que assim, o marcante, cada um teve a sua ponto, mas um que me marcou bastante, no sentido de história de superação, e porque histórias geralmente é o que mais traz impacto para mim, foi do pai e do filho, Rodrigo, né? É Rodrigo, Fernando, o pai do Arthur? O Rodrigo. Rodrigo. E a história dele ali foi muito bonita, cara. Ele contando de, tipo assim, você perder a esposa, filho pequeno, com problema, tudo para ter que organizar, e você não pode deixar a peteca cair e tal. Então, você aprende com a história deles, né? E esse olhar de manter. Então, tem alguns episódios específicos que marcam a gente de forma profunda, e tem episódios que acabam com a vida da gente, como no meu caso foi o da Dani Ruivinha. Acabou com a minha dignidade. Esse é verdade. Aí, cara, esse marcou. Se a gente for falar assim, poxa, teve alguns que marcaram do ponto de zoeira, vamos dizer assim. Pô, foi muito legal o que nós fizemos com a Ellen, que ela é garota de programa, né? E também com a Dani Ruivinha, que ela é trans. Aí no final ela me deu o Roberto Bandeja, né? Pra eu zoar eu ele acho que pro ele resto da vida. combinou com ela. Eu ainda tenho a teoria que ele combinou com ela previamente. É até difícil falar, né? Mas ela desejava ele. Não, foi uma situação dificílima de administrar ali na hora, porque é o que eu falei tava conversando com o pessoal, pô, você já
já passou uma situação da pessoa te cantar de forma pública, assim, fora de um contexto que você fala, cara, não tinha nada pré-estabelecido para dar a entender isso. A pessoa chega e te dá um carrinho assim, você fala, pronto, agora fudeu, vou falar o quê? Não tem mais o que falar, né? Ali ele não teve escapatória de falar nada, não teve tempo, né? Não Na deu verdade, tempo. ela começou a falar, ninguém perguntou nada. E tá bom, né? Eu não E sei ele se você tentando me usou jogar pra no sentir, eu fogo, quero né? ver. A hora Nossa. que ele viu que o negócio estava sujando, ele tentou me jogar no fogo, ela continuou em cima dele. Eu falei, não, olha aqui, ó, o cara é todo malhado, de academia e tal, é rico, não sei o quê. Ela falou assim, não, esse é tradicional, porque ela trabalha como garota de programa, né? Ela falou, não, isso aí já é tradicional. Agora você, eu falei, pronto, não adiantou, fudeu. Voltou para mim isso aqui. Essa foi, os cortes dela foram bem. Nós tivemos, inclusive, problema com o pessoal lá, a hora que ela falou que ela beijava todo mundo no bar, lá no Bartô, e não falava que era trans e tal, vixe, aí chegaram até a ameaçar ela. Aí nós tiramos esse corte do ar. Esse foi pesado. Já da Ellen, não, a Ellen, ela é muito divertida, ela falou muita, o que ela fazia com os clientes dela, o que eles pediam e tal. Poxa, teve cada coisa engraçada. Até teve ela contando que um anão contratou ela não sabia que era um anão, ela achou que era um jogador de basquete. O cara falou, vem com o teu salto mais alto, e ela chegou lá, era um anão. Puxa, aí a gente deu risada pra caramba. A hora que nós demos risada, ela contando, pronto, foi um corte lá, o pessoal lenhou a gente, né? Nossa, Nós somos preconceituosos, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas é uma coisa que eu falei, é automático. Poxa, pela história contada, acaba sendo automático você dar risada. é uma O cara, situação o, atípica, o né? cara, o cara Não liga é e um fala assim, ó, negócio que você você vem escuta com o todo seu dia. maior salto que eu quero te ver? Pô, ela foi esperando um cara 2 metros de altura. Inclusive, esse corte que ele está mencionando, Samir, nós tivemos só no Facebook, é que eu já até parei de acompanhar, porque até assusta, mas a última vez que eu vi, ele estava com 4,5 milhões de visualização. E aí nós entramos para ver os comentários, aí já tinha mais de 10 mil comentários. Cara, o pessoal deturpou tudo, xingou eu e ele, falou que a gente são Brad Pitt, o negócio do anão é maior que o nosso, sabe? É tudo fora do contexto. Cara, a gente nem lê muito comentário, porque as pessoas, às vezes, lê os comentários e falam, melhor deixar quieto. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que ele dá com. Porque conforme o projeto, né, o podcast, qualquer outro projeto, conforme ele começa a ter relevância, né, porque vem da parte da produção do conteúdo, conforme aquele conteúdo vai tendo relevância, você começa a ter mais engajamento para todos os lados, né, e tem mais exposição. E como que ele dá, né, assim, com essa exposição, né, com relação aos comentários. Por exemplo, eu já atendi vários influencers aqui, né, de diversos tamanhos, e tem alguns que falam assim, Samila, eu não leio comentário porque aquilo me faz, ao mesmo tempo que pode me fazer muito bem e me ilude, tem aqueles que são negativos que me derrubam muito fortemente. E tem outros que falam, não, eu sei relevar numa boa, tá, ou eu gosto de ver, enfim. Eu queria saber isso, como é que é isso para vocês, né? Que também já é programa de tudo que tem ali, né? A gente tem, você acabaram de falar aqui de trans, de garota de programa, de. Nós já conversamos com o padre, com o pastor, com o budista, já conversamos até com o pessoal da Umbanda, passamos por todos os lugares, né? Isso aí a gente se expôs para todo o público. Pode ir, Porque Fernando. esses assuntos, eles não são polêmicos, né? Você quer criar polêmica, vai falar de política. Nem futebol hoje já não é mais polêmico. Você quer criar treta na internet? Fala de política. Falar de política, De ferrou. forma rasa, se Aí, mas não é questão ouvir. da forma rasa, é questão de defender um ponto de vista. Vai ter o outro contrário que vai descer o cacete. Não importa se você é esquerda. Se você é esquerda, você vai falar conforme a esquerda, os da direita vão vir dar porrada. E vice-versa. Então, por nós não termos esse conteúdo muito polêmico, né? Nós não temos problema. Até teve o Matheus, né, que foi para falar sobre questão de política lá e tal.
Aí os caras deram umas burdoadas nele, mas relativo a nós, não. Você lembra de algum evento assim, Roberto? Eu acho que para nós, assim, não Olha, teve nada não, demais. a repercussão, pessoalmente, até nesse presente momento, é muito boa, sabe? Onde a gente chega, assim, que o pessoal nos conhece e acompanha de longe, mas está sempre ali vendo e tal, a gente sempre escuta coisas boas do convidado, de como é conduzida a conversa. Isso é legal para a gente. Todo mundo sabe que nós somos profissionais, então o pessoal acolhe dessa forma, é legal. A pessoa que mais puxa a minha orelha, no sentido negativo, é minha esposa. Às vezes ela, ó, segura isso, né? Toma cuidado. Mas, assim, essa repercussão aqui, a gente quase não tem exatamente pela forma de condução nossa. Agora, teve um corte nosso, que aí foi uma fala minha, que realmente gerou polêmica, porque deu briga, deu principalmente no YouTube. Quando eu falo que o Lula, ele está longe, envolvendo política, né? O Lula está longe de ser o amor que ele fala que é, que ele prega, e o Bolsonaro está longe de ser aquele cara honesto, modelo a ser seguido. Rapaz, a gente fez um corte, e eu até fiz de propósito, eu falei, vou pegar esse pedaço, aí eu explico ali, né, que o pessoal deveria brigar por política e não por político, e nós fizemos só esse corte. Nossa, os caras me acabou com a minha vida lá no YouTube, falou isso, falou aquilo, mas é o que o Fernando falou. É um tema que geralmente vai gerar engajamento. Porque você está falando do assunto político, as pessoas são intolerantes hoje. É só uma forma de ver o mundo, então. Mas, assim, de um modo geral, a gente passou muito pouco problema com isso. Mas os pontos que mais me marcaram foi esse, e foi o da questão do anão. Esse aí também pegou muito mal no Facebook. Lá no Facebook específico. Nas outras redes, nós não tivemos problema nenhum. Todo mundo deu risadas, o pessoal comentou com a Ah, gente. mas não pegou tão mal assim. É um ou outro que fica brigando. Eu também deram Pegou mal risada. que a galera vai pegando em cima do seu pé. Mas, assim, é um vídeo que tem milhões de visualizações, curtidas, interações, mas fora isso, a gente quase não passou o perrengue aqui. Graças a Deus, com isso, a repercussão nossa tem sido boa, assim, de um modo geral, né? E hoje as gravações, não, né? As transmissões, porque é ao vivo, também tem gravado, né? Depois eu vou colocar aqui no blog o link do canal de vocês e outros que vocês, que se tiver alguns episódios que vocês quiserem falar especificamente, a gente pode colocar o link específico também. Hoje as transmissões são todas as quartas-feiras, né? Isso. Todas as quartas, 7h15. No canal do YouTube de vocês. Na verdade, também isso, a questão dos horários, nós também já alteramos algumas vezes ao longo desses 2 anos, porque nós começamos, se eu não me engano, era na quarta-feira, né, Fernando? Inicialmente, era de quarta. Nós fizemos, nós começamos com um dia na semana, teve um período que nós fizemos 2 dias na semana. Isso. A quarta-feira sempre ficou. Acho que era segunda e quarta antes, né? Isso. Aí nós reduzimos um dia. Antes era 8 horas da noite, aí passou para 7h15. Isso, verdade. Exatamente. Nós tivemos essas mudanças. E para vocês, assim, vocês têm a sensação de ser meio que um hobby também? Porque, por exemplo, para mim, o meu blog, ele é uma coisa extremamente pessoal, né? Que eu gosto de compartilhar informações técnicas e tal, que acaba sendo um hobby para mim, assim, né? Por exemplo, vou parar para conversar com as pessoas, vou parar para trazer dados de mercado, notícias, coisas que muitas vezes a gente embasa o nosso conhecimento, mas os clientes, as pessoas que convivem com a gente não sabem de onde é que a gente bebe aquelas informações assim, né? Sim. Eu imagino que para vocês também deve ser pelo menos uma boa diversão, né? De parar ali, não é um peso, né? Não é uma profissão, não é um negócio que você tem que carregar, né? Então, o podcast no interior, ele tem uma função diferente da capital, né? Nós aqui, nós não temos pretensão de viver do podcast. Nunca tivemos e nunca pensamos em ganhar dinheiro com podcast. Diferentemente das capitais, que aí você pode convidar um público diferente, pessoas famosas e tudo mais, aí sim existe a possibilidade. Mas no interior é muito difícil você conseguir reverter o que você está fazendo em dinheiro, né? É muito complicado, por esse grande motivo. Mesmo que se a gente, vamos lá, desistisse da carreira de advogado para viver de podcast, a gente já está perdido.
porque esse espaço para o interior, eu não vejo, aliás, nós não vemos viabilidade de crescimento, né? E ele acaba sendo um hobby nosso, um momento de diversão, um momento de aprendizado, porque nós comentamos, inclusive, quem aprende mais ali no podcast sou eu e ele. A gente está de frente com o entrevistado, aliás, o convidado. Ah, só uma coisa, você falou se a gente quiser colocar um link específico, coloca a sua participação. Isso. Você participou conosco e foi bem legal. Então, E muitas pessoas também, ontem mesmo eu recebi uma ligação. Ah, vocês alugam podcast, vocês alugam a hora e tal. Não, nós não fazemos isso, porque é dentro do escritório e aquilo ali é para nossa utilização mesmo, né? Então, a gente não tem vontade de explorar isso economicamente, porque nós já temos a nossa profissão, porque nós temos a consciência que no interior não vai dar certo. É até interessante esse ponto que ele está falando, Samir, porque nós já, inclusive, recebemos pessoas perguntando quanto que vocês cobram para fazer o podcast? A gente quer pagar para gravar um com vocês, porque a gente quer ter um material e tal. E a gente sempre foi muito resistente com essa ideia, porque a questão de pagar pode gerar a falsa sensação de poder. Estou pagando, então eu posso decidir o que vai ser falado, como vai ser falado e tal. E aí isso tira a característica, a essência do podcast nosso, que é nosso, é ser a gente, dessa forma, né? Então, isso é complicado. Graças a Deus a gente não depende do podcast para sobreviver. Mas aprendemos bastante coisa ali. E trazendo isso como um hobby, a gente hoje leva como um hobby. Muito tranquilo. Pode ser que a gente fale assim, nós nunca vamos pensar em dinheiro, porque a gente não sabe do futuro. Mas não está nos nossos planos ainda tornar isso uma coisa rentável, financeiramente, não é o objetivo. Porém, a ideia do hobby nosso tem muita seriedade por trás, porque a gente pensa, elabora as perguntas, pensa no tema, pensa no convidado, pensa nos cortes. Então, sim, por mais que seja um hobby, é um hobby trabalhoso. Não é só simplesmente chegar na quarta-feira, ligar a câmera, senta, fala e Deus nos acuda. Não, então tem a gente sempre conta com auxílios de terceiro. Hoje nós estamos contando com o auxílio da Júlia para fazer os cortes, cuidar de redes sociais e tal. Então, é um hobby, mas nós também temos algumas responsabilidades em cima disso. Demanda uma estrutura também, né? Não é uma estrutura barata, né? Vocês têm uma estrutura bem legal, de qualidade, com mesa, com câmeras, com microfones, iluminação. E as manutenções, né? Um exemplo, os cabos de câmera, microfone, essas coisas, é fio, tá? Volta e meia tá dando problema. Então a gente tem que dar manutenção, comprar os cabos, organizar. Então tem um pouco disso, sim. Isso faz parte, né, do projeto. Muito bacana. Até a gente estava vendo essa semana um vídeo no YouTube, né, sobre a questão da qualidade da imagem. Quanto maior a qualidade da imagem, mais o YouTube vai entregar. Então, nós temos câmeras boas, não são as melhores, mas são boas, né? E gravamos em Full HD, não é 4K, não precisa ser 4K. E essa imagem, ela é bem recebida pelo YouTube, que vai entregar ela. Se você faz uma qualidade ruim o vídeo, o YouTube não entrega. Tem mais essa também. Nós temos a mesa de som também, mesa de vídeo e som, né? Você tem que equalizar o seu som, você tem que... A mesa de vídeo, ela serve para você direcionar quem está falando. Então, quem está operando ali, tem que ficar toda hora clicando nos botões para direcionar a câmera para quem vai falar. Também não pode errar. Aí você tem que ter um computador bom, um jogo de iluminação. Então acaba saindo carinho isso daí. O microfone bom também. O microfone também é muito importante na realização do podcast. Parece que não, mas áudio e vídeo são extremamente importantes. Sim, ainda mais quando pega um entrevistado como eu, né, que oscila muito o tom de voz, de repente fala muito baixinho, depois fala alto,
e esquece de ficar com o microfone próximo da boca, é maluquice. Não, mas aí se mantém um padrão, né? A não ser que a Exatamente. pessoa fale muito baixo ou muito alto, aí você vai equalizar para aquela pessoa. Mas para quem tem altos e baixos, eu que também falo bem mais forte, né? Também a minha tem que ser equalizada. Minha voz é estralada. Equalizar não é fácil a minha voz também. Tem isso também. Pois é. Pessoal, e assim, para a gente encerrar, eu queria que vocês fizessem um encerramento de vocês aqui, já de antemão agradecendo mais uma vez esse bate-papo, esse tempo de vocês, a presença minha no podcast de vocês também. Eu queria reforçar meu agradecimento aqui. Eu vou colocar aqui conforme a sugestão, mas o espaço é de vocês. Pode ir, Fernando, fica à vontade. Vocês soltam a bomba na minha mão. Esse espaço aqui que você concedeu para a gente é bem importante para as pessoas entenderem que não é tão simples montar. Eu vou colocar uma câmera ali, eu vou começar um podcast. Não é bem assim. É muito difícil, cara. Você tem que saber estratégias. Quanto tempo nós apanhamos e ainda continuamos apanhando para direcionar a iluminação de acordo com a pele de cada convidado. Uns ficam mais claros, outros ficam mais escuros, e a gente tem que adaptar isso, não só na câmera, mas também na iluminação. A questão de microfones, não é simplesmente você vai lá, clica no microfone e liga na mesa. Tem que equalizar, tem que saber dar o tom para cada pessoa, para não estourar a voz, ou para ela não ficar muito xoxa. Então, e também escolher bem o convidado, né? Logicamente, a gente, assim como qualquer programa de podcast, pode escolher mal um convidado. Aí cabe às pessoas que estão ali apresentando ter o jogo de cintura para, tipo assim, vamos levar, como nós passamos recentemente, tem que levar a pessoa a se soltar, a falar, ou ela está nervosa, ela não domina. Então, nós temos que deixar o negócio agradável para fluir. Ontem nós tivemos o professor Arif, nós não conseguíamos nem cortar ele. Ele falava, contando a história, porque se nós cortássemos, eu acho que ele ficou uns 5 minutos falando, se nós cortássemos o que ele estava falando, nós perderíamos o raciocínio, porque ele estava contando a evolução histórica. Então, não era uma coisa que era propício a ser cortado. Deixa ele falar. Poxa, um cara que é biólogo foi contar a história do que ele fez, do que ele não fez, como participou, a questão de início do aquecimento global. Antigamente era mais frio, aí esquentou, teve a parte de neutralidade, e agora, eu fiquei sabendo ontem, as águas estão começando a esfriar e não esquentar. Então, é um assunto muito legal, e pena, eu até lembrei de uma outra situação, de que as pessoas não se interessam muito por história. Nós já levamos uma pessoa que contou muito sobre história, e você não via engajamento das pessoas, só das pessoas mais velhas, as mais novas não. Mas por isso que eu falei, o convidado é muito importante. Poucas pessoas entram para ver eu e o Roberto, as pessoas entram para ver o convidado. Então, se você escolher mal, você não vai ter visualização. Então, é bem complicado isso. E a gente também não aceita, tipo assim, alguém entrar em contato conosco, eu quero participar do podcast. Normalmente, quando a pessoa fala, eu quero participar do podcast, beleza, conosco não vai ser. Nós escolhemos e nós fazemos questão de colocar pessoas que se engajem, que se enquadrem no nosso trabalho. Né, Alberto? Esse ponto que eu vou pegar alguns trechos que o Fernando falou sobre a questão do engajamento, é um desafio para quem grava podcast, para quem faz conteúdo digital. Porque você acha que simplesmente fazer, vai jogar e vai rolar. E não é assim, né? Então, ao longo desses 2 anos, em determinados momentos, a gente conversava, falava, poxa, chamei um convidado bacana, a pessoa falou bem, o assunto desenvolveu, mas não deu engajamento, não deu aquele negócio.
E aí, às vezes, gera em você a frustração. Você fala, poxa, me esforcei e tal, pensei que ia dar e não foi. Por outro lado, você traz, às vezes, um caso... vamos falar assim, a história dela é muito bacana. Não tenho o que falar dela, mas o pessoal veio assistir porque era uma garota de programa. Se você falar que você vai entrevistar uma garota de programa, vem todo mundo para ver. Se você falar que você vai entrevistar um biólogo, já... Então tem isso. E a gente tem que achar esse meio termo, esse meio do caminho. Porque o consumo do conteúdo digital está muito por baixo, está muito ralo. E aí, se a gente levar isso como base, a gente vai ficar ralo também. Então, eu percebo que a gente faz essa mescla. Leva um pouco, desce um pouco, tenta falar a língua de todo mundo, né? E aí, esse é um desafio nosso. Então, esse é um desafio para quem está criando podcast. Saber que, às vezes, você vai pensar na melhor pauta, vai fazer, e na hora que você jogar na internet, nem tua mãe vai assistir. Você vai falar assim, puta, É meu negócio. É verdade. Aí você fala assim, puta, ficou aquele negócio e tal. Sabe que eu acho que meu pai até hoje não assistiu meu episódio com vocês, viu, pai? Se você estiver vendo esse vídeo aqui, depois você me confirma se Isso assistiu. que foi uma vez. Imagine as nossas esposas, mães e pais que, tipo assim, pô, toda quarta-feira tem que assistir? Não assiste, é impossível. Exatamente. Esse apoio das pessoas próximas, a gente percebe que é de poucas pessoas, Samir. Eu e o Fernando, nós temos alguns amigos em comum. A pessoa não interage, não curte, não ajuda. Às vezes ela dá uma curtida no seu vídeo, é uma forma de falar assim, eu estou apoiando o seu trabalho. Às vezes a pessoa nem precisa estar lá assistindo. Mas não rola. E aí o Fernando volta e meia, ele sempre fala para mim assim, não vai esperar isso das pessoas, não. Então a gente realmente não fica esperando, mas para quem está buscando criar esse tipo de conteúdo, às vezes pensa, eu vou começar porque minha família, meus amigos vão me apoiar. Não gosta. O que vai apoiar é 2, 3, vão apoiar muito bem, vão sempre ter, mas não contar com todos os familiares, né, e amigos, porque não vão apoiar. Sabe que um dos estudos que eu fiz na faculdade, na época que eu era estudante, era sobre marcas e mitos, né? Como construir marcas a partir da estrutura da mitologia, né? Como que a gente concebe isso como ser humano. E tem uma coisa que eu acho fascinante que a Marvel traz, que pouca gente consegue, pelo menos assim, de forma consciente, perceber, que é a diferença entre o Watchman e os heróis, assim, os heróis e os contra-heróis. Porque, assim, essa relação nossa de idolatria, ela só se dá com a distância. A partir do momento que, quanto mais perto a gente chega do ídolo, menos a gente o idolatra. E não porque a gente o conhece melhor, é porque a gente se decepciona pelo fato de que a gente... aquela pessoa que a gente idolatra só existe dentro da nossa própria mente, né? A gente não está acostumado a lidar com pessoas comuns. E aí fica essa relação da grama do vizinho, sabe? Do tipo assim, poxa, não, é porque é o fulano lá, então eu sigo, mas se é do teu lado, aquilo não acontece porque você fala, não, esse aqui eu conheço, ele tem os perrengues dele, tem o lado B da vida dele. Todo mundo tem o lado B da vida de todo mundo, né? E não precisaria ser assim, mas é a nossa relação, muitas vezes, dá essa, né? O nosso consumo, o nosso consumo de conteúdo, nosso consumo de ídolos, de personagens, se dá por essa relação, né? Se dá pela distância, realmente esse fato que você falou dá essa sensação, mas para quem está trabalhando com meios digitais e qualquer coisa, isso é uma barreira a ser enfrentada. E aí cai naquele desafio que nós falamos, o podcast ele transforma isso. Eu até brinco que hoje, o Se Liga no Pod transformou a forma do Roberto viver. O Fernando tem acompanhado, ele sabe disso. De tanta gente mudar o foco do podcast, hoje, eu me alimento melhor, me exercito todo dia. Tudo isso em razão do quê? Em razão de toda quarta-feira trazer uma pessoa para falar de saúde, bem-estar, saúde emocional, ter essa liberdade para poder falar o que sente. Então, o podcast ele me ajudou dessa forma. E ele transformou. A gente fala que se o podcast transformar uma vida, valeu a pena. A minha vida já foi transformada. E aí isso gera efeito rebote, né? Porque um monte de gente vai mudando junto. Então, o podcast tem esse poder. Isso é um capital que o dinheiro não compra.
É o que a gente aprendeu, né? Então, eu acho que Se Liga no Pod ele teve muito isso para mim, essa mudança de visão de mundo. E, eu acho que o Fernando também deve pensar dessa forma. A gente aqui, às vezes, aprende a escutar opiniões diferentes e viver bem com isso. A gente pode sentar numa mesa, conversar com pessoas que pensam de forma diferente, sem faltar com respeito, sem, né, às vezes, já teve várias situações aqui que a gente não concordava, mas às vezes você fala, para que eu vou criar uma indisposição? Para dar like? Nosso objetivo nunca foi trazer um convidado para fazer like em cima dele ou lacrar em cima da pessoa, ou ideia, ou não, a gente deixa. Quer falar, fala, não quer, mas não tem essa necessidade. Então, Se Liga no Pod tem muito essa característica. A gente acolhe, escuta, às vezes quando a gente quer contrapor, a gente contrapõe, mas a gente se transforma junto com ele. Por isso que a gente não sabe o futuro dele, né, como vai ser. A gente está se transformando junto. Que legal. Gente, queria agradecer a vocês mais uma vez. Obrigado pelo tempo, por toda essa partilha aqui, que foi muito bacana. E nesse momento, toda quarta-feira, às 7h15. 7h15. Vive no YouTube. 19h15, horário de Brasília, no YouTube, ao vivo. Se Liga no Pod. Vou deixar os links aqui nessa publicação para todos vocês. Gente, obrigado. Obrigado, Valeu, Samir. Um abraço, bom trabalho aí para você. Tchau, tchau.